Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um pobre convicto? Ou você é um pobre que quer o tempo todo aparentar ter dinheiro? Você quer o tempo todo parecer ser um cara rico? Porque não adianta a gente vir todo dia falar de sobreemprego, de CLT, de salário mínimo, de geração Z que não quer mais esses empregos. A gente vir aqui falar, repetir, dar exemplos, contar histórias, ser às vezes até repetitivo nisso. E a gente não agir de forma condizente com a realidade que a gente tem. E eu prefiro ser realista e agir com a realidade que eu tenho. E agir com os recursos que eu tenho. Então assim, eu não tenho carro, eu não tenho família, eu não tenho filhos para criar. Eu não tenho um grande financiamento para pagar. Eu não tenho nada disso. E eu nunca vou ter nada. Eu sempre vou viver estagnado? Óbvio que não. Só que eu sei o ponto que eu tenho que partir para ter coisas na vida. Eu sei que eu tenho que conseguir recursos primeiro para depois ter, mas parece que as pessoas não têm, né? Muito se fala sobre os problemas, né? Muito se fala sobre o comércio tá quebrado, né? Muito se fala sobre as coisas tá muito cara, da população tá sem dinheiro, da economia tá ferrada, do salário mínimo ser baixo. Muito se fala de tudo isso. Só que por trás de tudo isso, a gente não pensa às vezes que tem histórias por trás de tudo. Tudo isso aí que tá acontecendo tem histórias paralelas, né? Assim, o dono de um pequeno comércio, ele tem uma história dele que ele passou. Um cara de uma grande rede, ele tem outra história. Um grande empresário. Um funcionário público. Uma pessoa de baixa renda, de alta renda. Tem um monte de histórias dentro disso daí. E, infelizmente, a grande parte dessas histórias são de pessoas que tentaram dar um passo maior do que a perna. São histórias de pessoas que gastaram demais sem poder. Investiram em coisas que deram muito errado e elas acabaram se ferrando. Então a gente tem que deixar de, assim, não deixar de questionar sobre essas coisas, porque como eu já disse, a gente tem que questionar tudo. Mas questionar também o amplo, coisas mais amplas. Porque é muito cômodo dizer: ah, porque eu tentei e eu fracassei e tudo deu errado para mim, e porque tudo conspirou contra meu favor, contra as coisas que eu queria. Deu tudo errado para mim, eu não consigo fazer nada. Ah, porque eu sou um fracassado. Ou porque ninguém me apoiou. Ah, porque na minha cidade ninguém compra do meu comércio. Ah, porque as pessoas não me ajudam, não me apoiam. Ah, porque é isso, porque é aquilo, porque aquilo outro. Eu vou pegar como parâmetro as coisas que eu já vi na minha cidade, que é o que dá pra eu falar, e os casos e as histórias que eu conheço e que eu já vi aqui. De gente que tinha um comércio ali, abriu outro dia, abriu um dia, e no outro já apareceu de carro de luxo, sabe? O que mais tem, o que eu mais já vi nessa cidade aqui, é cara abrir uma lojinha, uma lanchonete, uma padaria, coisa pequena. E no mês seguinte ele aparecer com um carro de luxo. O que eu mais vi nessa cidade são histórias assim, gente dando um passo maior que a perna. Em vez de investir no próprio negócio, juntar dinheiro, se estruturar de verdade. Não, o cara quer virar patrocinador de marcas, sabe? O cara quer exibir marcas de roupa, de sapato, de carro, de relógio. Ao invés de fazer o principal, investir, fazer a cama ali de investimentos da vida dele, se colocar em primeiro lugar. Mas tá num sono tão profundo, tá tão viciado nesse negócio de consumir, de mostrar que tem as coisas, que acha que tá fazendo um bem pra si mesmo.
Se o cara ele não tem dinheiro na conta, o cara não tem uma reserva de emergência, não tem uma reserva de emergência, não tem uma carteira de investimentos, não tem uma profissão, não tem uma habilidade, ele não adquiriu habilidades que vai fazer ele estar sempre ganhando dinheiro. Ele tem um puta de um carrão na garagem. Ele com uma prestação, com um bolo de prestação desse tamanho, ele acha que ele tá fazendo um bem pra si mesmo. E agora tem gente escutando música ali, vai dar copyright. Ô, desgrama. Ai, ai. E eu acho impressionante a pessoa viver assim e achar que tá fazendo um bem pra si mesmo e não tá. A conta chega rapidinho. Velho, não adianta. É assim... Se você quiser ouvir, não quiser... Se você quiser viver... um dia após o outro, sem planejamento, sem ter dinheiro pra nada, só viver, gastar, gasta tudo que recebeu naquele mês. A escolha é sua, mas o que eu já vi de exemplos de que isso não dá certo é aos montes. Eu não precisei passar por isso. Eu nunca dei o passo maior que as pernas, eu não tenho prestação de nada pra pagar. Eu pago as coisas à vista. Se eu divido alguma coisa ali em 10 vezes, é coisa pequena, de parcelinha pequena, de R$100. Coisa que eu sei que eu vou conseguir pagar. E às vezes eu parcelo mesmo tendo dinheiro na conta. Porque aí, se for sem juros, eu deixo aquele dinheiro que eu tenho na conta rendendo e parcelo aquilo que eu tenho que eu preciso comprar. Então eu vou analisando as coisas que é melhor pra mim, o que vai ser mais efetivo pra minha saúde financeira, né? Jamais faço qualquer coisa pra mostrar pros outros, pra falar que tem, tá? Pra falar que eu ajo de acordo com a minha necessidade e é assim que eu aconselho você a agir. Do que eu ando? Eu ando de a pé, ando de bicicleta, tenho 2 bicicletas, uma convencional e uma elétrica. Se for pertinho de casa, se for muito perto eu vou andando. Se for um pouquinho mais longe eu vou na bicicleta convencional. Se for muito longe, se eu tiver que atravessar a cidade eu vou na bicicleta elétrica e ela me leva pra qualquer lugar, do mesmo jeito. E assim, a maioria das pessoas na minha idade já teria comprado carro e ia estar com prestação pra pagar. Mesmo que precisasse deixar esse carro na garagem e não poder viver por estar pagando uma prestação. Isso é horrível, cara. Isso é horrível. Vamos supor, você tem uma prestação lá de R$1.500 para pagar do seu carro. Aí você não consegue fazer mais nada, porque você tem que pagar aquela prestação todo mês. E o objetivo do seu carro era te dar liberdade. E ele te aprisionou. Eu fiz o react do rapaz aí, que ele viralizou, falando da prestação do carro dele. É mais ou menos isso. Achou que aquilo ali ia dar uma liberdade pra ele. Pelo contrário, aprisionou. Prestação, tem que ficar pagando prestação. É uma prisão. É uma prisão. Pra quem ganha pouco, né? Pra quem ganha muito, dane-se. Pra quem aquilo ali não faz diferença, pra quem aquela prestação é 10% do salário, ótimo. Mas eu já vi, pasmem, eu já vi casos de pessoas que 80% do salário dela vai para prestação de veículo. Isso é vida? Você sair para comer uma pizza? Não pode. E aí, o que adiantou teu carro? Me conta essa. O que adiantou? Então para com isso, para de dar um passo maior que a perna, para. As pessoas não precisam saber como você vive. As pessoas não precisam saber do que você tem. Eu preciso vir aqui e te dar esse puxão de orelha. Que no final das contas, dane-se, sabe? Tenha uma reserva, invista dinheiro. Cria uma habilidade aí que vai te dar dinheiro sempre. E aí você vai ter tudo que você quer ter. Você vai conquistar as coisas que você quer ter. Você vai comprar aquele carro que você deseja ter. Você vai usar as roupas que você gosta de usar. Você vai comer nos restaurantes que você gosta de comer sem precisar ficar olhando o preço no cardápio. Mas faz as coisas na ordem certa. Ganha o dinheiro primeiro. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente tá no país ferrado, fudido. As coisas aqui estão cada vez pior.
E a tendência é só piorar. Então, não adianta ficar sendo otimista demais, não. Vamos agir com a realidade. Vamos agir com a realidade. Vá. Você precisa ir para algum lugar? Vai do jeito que você consegue ir. E eu não tô falando só fisicamente, não. Eu tô falando como filosofia de vida. Pensa um pouquinho que você vai entender o que eu tô querendo dizer com isso. Pensa um pouquinho. Vá do jeito que você consegue ir. Do jeito que você pode ir. Porque a jornada, ela é o essencial. Passar uma vida de aperto para ficar mostrando que você tem coisas pros outros, isso não dá certo. Isso não é vida. Isso é prisão. Viva com o que você tem, com o que você pode ter. E um dia, você vai conquistar voos mais altos. Isso só depende de você, beleza?